Olá, telespectadores do Grupo Liberal. Eu sou a repórter Ana Laura Carvalho. E hoje aqui no nosso estúdio a gente recebe a delegada Amanda Souza, da Polícia Civil do Pará, para contar um pouco da história dela, história de superação, de recomeço, de ressignificação. A delegada Amanda, em julho do ano passado, testemunhou, na família dela, uma tragédia. O ex-marido matou os 2 filhos e depois tirou a própria vida. E esse caso fez 1 ano em julho e agora a gente trouxe aqui no estúdio a delegada Amanda para contar um pouco dessa história para a gente, falar sobre recomeço e como ela lida com isso hoje em dia. Delegada Amanda, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no estúdio com a gente. E eu gostaria de perguntar para você, o que é que você lembra daquele dia 10 de julho de 2023, o dia em que os seus filhos foram mortos, pelo seu ex-marido, e o que você tem em mente daquela data? Primeiramente, olá, Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, compartilhando uma história ruim, mas com uma mensagem, de fortalecimento para muitas pessoas. Infelizmente, as memórias que eu tenho são horríveis, porque eu lembro de cada instante daquele dia, a cada minuto que eu tento esquecer, é uma coisa que realmente não consigo. Faço terapia hoje para esquecer a cena que eu vi, mas, infelizmente, eu acho que é uma coisa que ainda vai ficar por muitos e muitos anos na minha memória. No dia específico do acontecimento, ele me mandou uma mensagem, de manhã, me dizendo que meu futuro seria de tristeza e solidão. Ele já tinha trabalhado na minha cabeça que eu baixasse a minha guarda, porque ele inventou uma história de que ele estaria indo embora para Minas. A gente já estava separado, desde dezembro que a gente já estava separado de fato, e ele falou para mim que ele ia embora para Minas Gerais naquela semana, que aquilo foi numa segunda-feira, e ele, teoricamente, ele iria viajar na terça-feira. Ele era natural de Minas, Ele é natural de Minas. Nós todos somos naturais de Minas, Eu vim para o Pará em função do concurso. E na manhã ele me mandou essa mensagem que meu futuro seria de tristeza e solidão, e eu saí para trabalhar. E foi mais uma mensagem, porque há 1 ano, na verdade, desde que o meu casamento acabou, quando eu vim para o Pará. Quando eu assumi aqui, quando eu entrei para a academia de polícia, ele não aguentou toda aquela pressão de me ver longe de casa, numa profissão que para ele era muita coisa, e ele falou, a qualquer momento eu vou perder essa mulher, e ele começou a ficar louco de ciúmes. Ele começou a mostrar ser uma pessoa que ele nunca foi por 20 anos. Para mim, eu tinha uma imagem de um homem que era completamente diferente de um homem que há 1 ano, quando eu vim para o Pará, ele começou a se mostrar uma outra pessoa, completamente diferente. E aí o casamento foi só acabando, por conta de ciúmes, que era uma coisa que eu nunca gostei, porque eu sabia da toxicidade que isso gera, do desgaste emocional que isso gera. Então, os ciúmes era uma coisa que me desgastava muito. Aí, no ano que eu vim aqui para o curso de formação, que eu me tornei delegada, que eu estava exercendo e tal, as coisas foram só piorando. E ele tentou o tempo inteiro fazer vários tipos de pressão psicológica comigo para me desestabilizar, para me abalar emocionalmente, para que até eu chegasse ao ponto de talvez desistir da carreira. Mas eu sempre firme ali, resistindo bravamente à questão da tortura psicológica. Então, quando ele me mandou essa mensagem na segunda-feira, era mais uma para mim, de várias outras mensagens que eu já tinha recebido ao longo de quase 1 ano. Então, não dei muita importância. Eu já estava num desgaste emocional tão grande que muitas vezes ele conversava comigo, e sabe quando você consegue conversar com a pessoa, mas você não ouve o que ela está falando? Eu já tinha feito um bloqueio mental para eu tentar me blindar de tanta pressão psicológica que eu estava sofrendo. Então, as coisas que vinham dele, para mim, já estavam assim, nesse nível. Ele falava e eu não conseguia nem absorver mais, porque para mim não valia a pena. E fui trabalhar normalmente na delegacia. Aí voltei para casa para o horário de almoço, meio-dia. Geralmente eu almoço meio-dia em casa e volto para a delegacia à tarde. Quando eu cheguei em casa para almoçar, eu senti um clima muito ruim, muito pesado na minha casa, muito pesado mesmo. Estava tão pesado o clima que eu não consegui ficar no meu horário de almoço normal. Eu voltei mais cedo para a delegacia. No que eu voltei para a delegacia, deu umas 4 horas da tarde, mais ou menos, meu telefone toca. E aí ele no telefone falando para mim, olha, você conseguiu o que você queria, eu matei os seus filhos.
Quando ele falou isso para mim, eu já desliguei não, eu joguei o telefone, estava procurando a chave do meu carro, que eu queria ir logo em casa, eu precisava ver se aquilo era, de novo, um blefe dele, ou se ele tinha feito uma loucura nessa, porque várias vezes ele já tinha falado para mim que ele iria tirar a própria vida, que a vida dele não fazia sentido sem a minha, que não sei o quê, várias coisas assim, nesse sentido de que ele tiraria a própria vida dele. Mas eu, em hipótese alguma, nunca, nem se eu nascer 30 outras vidas, eu vou prever essa possibilidade. Eu jamais poderia imaginar que ele faria o que ele faria com as crianças, com o único objetivo de me atingir. Ele viu que a única coisa... Ele tentou por um ano fazer uma pressão psicológica comigo, ele tentou por um ano me desestabilizar emocionalmente e viu que ele não conseguia. Então, ele percebeu que a única forma que ele teria para me atingir emocionalmente seria realmente ele atingindo o que eu realmente amava, que eram os meus filhos. Então, ele falou isso, eu imagino, né, que quando ele me ligou, foi o momento que ele tirou também a vida dele, ele queria que eu ouvisse o disparo, só que eu não ouvi, porque quando ele já falou, eu já desliguei já larguei o telefone e saí procurando a chave de casa. A minha escrivã, que trabalhava comigo na mesma sala, ela viu meu movimento e me perguntou, eu devo ter falado alguma coisa, eu sei que saímos nós duas da delegacia, eu sem falar com mais ninguém na delegacia, porque ela estava na sala comigo, que ela viu o meu movimento, porque se debobeasse eu iria sozinha. Aí ela foi comigo, gastei nem 3 minutos para chegar na minha casa, porque a delegacia era bem próxima. Quando eu cheguei em casa, não como delegada, porque eu estava com arma no coldre, não fui de colete, eu cheguei na porta, e a minha casa era de abrir, assim, né? De correr para um lado e para o outro. E eu cheguei abrindo a porta como mãe, não fui como delegada nem nada, eu fui como mãe desesperada. No que eu cheguei, aí eu já vi logo na sala assim, o meu carregador, que a minha arma ficava completamente desmontada. A minha arma, ele usa a minha arma particular. E a minha arma particular, ela ficava em casa completamente desmontada, em cada lugar uma parte diferente. E quando eu vi logo o carregador, eu falei, ele não está blefando, dessa vez foi para valer, porque ele descobriu onde estava a minha arma. E aí eu... Mas ele sabia manusear armas? Olha, meu amor, ele ficou, Ana Laura, ele ficou de dezembro até julho nisso. Ele procurava no YouTube, ele devia estar estudando, ele não fazia nada em casa, ele ficava o dia inteiro em casa, pensando o que ele ia fazer para me destruir. Então, ele teve todo o tempo do mundo para procurar nas minhas coisas, porque eu sou muito cuidadosa com as minhas coisas. Então, qualquer pessoa que entrar e mexer, eu sei que mexeu. E ele não, ele foi bem meticuloso, porque ele foi com muito cuidado para mexer, para procurar, mas que eu não notasse que ele estava mexendo. Então, ele teve todo o tempo do mundo para fazer isso. E foi algo muito premeditado, não foi nada no calor da emoção. Por meses antes, ele pediu, né, uma medicação lá para uma amiga nossa que era dentista, uma receita, um calmante. E foi o calmante que, acredito eu, que ele usou na Letícia, né, que era a mais nova, porque ela realmente estava dormindo. Então, não foi nada assim no calor da emoção, foi tudo muito planejado, por muito tempo. Ele ficou com isso, planejando e articulando isso por muito tempo, muito tempo. E hoje eu vejo assim, que, ao longo desses meses todos, ele estava ali falando, cutucando, dando sinal de que aquilo pudesse acontecer. Mas eu, como eu estava te falando, meu bloqueio emocional já estava tão forte, porque eu não poderia me permitir ter um desgaste emocional do nível se eu permitisse, entendeu? Então, só hoje, olhando para trás e olhando tudo que ele comentava e tudo que ele fazia, que eu percebo que, realmente, se eu tivesse olhado com mais atenção, eu perceberia isso. Mas não tem como eu prever, na época, esse tipo de comportamento. Então, quando eu entrei no quarto, que aí eu vi toda a cena, né? Eu vi logo o Marcelo, que ele estava na beirada da cama. A Letícia eu não achava, e aí eu vi o Paulo também, né, no chão, mas eu não achava a Letícia. E aí eu fiquei começando a gritar e procurar, e aí a cama estava com muito edredom, muito travesseiro. E aí eu fui puxando e eu vi que a Letícia estava debaixo dos edredons e do travesseiro. Então, a Letícia estava na posição de que estava dormindo, ela realmente estava dormindo, porque ela não tem hábito de dormir de dia, ela não tinha mais idade para dormir de tarde, então, realmente, ele colocou alguma coisa para ela dormir, um calmante, alguma coisa assim, e ela realmente estava dormindo. O Marcelo, infelizmente, ele estava acordado, e
E aí foi isso. Aí a minha escrivã, né, que estava comigo, ela rapidamente me desarmou, tirou minha arma do coldre e tal. Eu nem vi isso acontecendo, foi muito rápido. E aí, logo em seguida, aí a gente ligou, né, para o delegado lá da unidade de Cametá. E aí, depois, o pessoal da delegacia foi chegando. E a equipe médica chegou e minha esperança, obviamente, né, era, como mãe desesperada, que a equipe médica ainda falasse que os meninos tinham ainda algum sinal de vida, apesar de que eu já tinha chegado, já tinha visto toda a cena e sabia que a probabilidade daquilo acontecer era muito pequena. Se você pudesse fazer algo diferente para evitar tudo isso, o que você faria? Algo diferente. Talvez eu não teria dado a oportunidade dele permanecer na minha vida por esse um ano. Tipo, quando ele começou a fazer as primeiras torturas psicológicas comigo, eu colocaria fim a esse relacionamento de vez. E não permitiria dar a ele a oportunidade de permanecer em convívio na minha casa comigo durante esse período. Eu fui levada a isso porque, apesar de saber que eu estava vivendo um clima de violência psicológica, eu não poderia simplesmente tirar da minha vida uma pessoa que viveu comigo por 20 anos. E me ajudou demais a chegar onde eu estou. Então, se hoje eu sou delegada de polícia, eu devo muito a ele, que me deu toda a estrutura, todo o apoio que eu precisava para estar onde eu estou. Mas ele não teve Hoje eu vejo ele como um psicopata. Então, eu acho que ele perdeu o controle todo que ele tinha sobre mim. No momento que eu me tornei delegada de polícia, ele perdeu esse controle e aquilo não poderia acontecer na cabeça dele. Então, essa era a solução. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria agido da forma fria que eu sempre agi na minha vida. Se uma coisa não está certa, se não funciona, é cortar o mal pela raiz e acabou. Mas eu dei a ele a oportunidade de ficar ainda na minha vida por um período, porque eu sabia que ele saiu de Minas, ele largou tudo que ele tinha lá, e ele veio para cá na esperança da gente construir uma coisa aqui juntos, só que ele desestruturou completamente emocionalmente. Mas eu não poderia simplesmente jogar o cara na rua e falar, tipo, te vira, que agora eu estou muito bem, eu tenho meu dinheiro, não preciso de você, e vai seguir sua vida que eu vou seguir a minha. Jamais eu faria isso com ele. Então, eu dei a ele essa oportunidade de amparar, de cuidar. Eu falava para ele, né, vamos tentar arrumar alguma coisa para você, você vai seguir sua vida, você precisa achar seu amor próprio e tal. A sua vida vai continuar sem a minha, mas isso ele não entendia. Se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria era agir de forma mais fria. Não nesse sentimento que eu acabei sendo tomada, que foi de gratidão, de respeito, de amor, porque, querendo ou não, eu tinha 20 anos com ele. Então, eu não poderia simplesmente acabar com a pessoa e, tipo, jogar ele em qualquer lugar e falar, vai-te embora para Minas, que eu vou seguir minha vida. Os seus filhos, em algum momento, percebiam essa violência? O que eles falavam para você? Não, na verdade, eles sofriam. Como era a relação deles com o Paulo? Na verdade, eles começaram a sofrer essa violência psicológica, porque o Paulo começou a chantageá-los emocionalmente, falando, o papai vai embora, o papai vai para um buraco, o papai vai para um canto que ninguém mais vai ter acesso, eu nunca mais vou voltar para casa. A Letícia, uma vez mesmo, brincou com ele. A Letícia, principalmente a mais nova, tinha um carinho muito grande por ele. O Marcelo, porque já estava na fase da adolescência e tal, mas eles sempre tiveram muito, muito carinho, muito amor e respeito pelo pai. E recebiam muito isso dele também. Aí, um dia, ele brincando na cama, ele falava que ele estava doente, que ele ia morrer, que não sei o quê, e a Letícia sempre brincando, falando para ele, pai, para de drama, você está com câncer, você vai morrer, para de ficar falando essas coisas, tipo, é o último isso, é o último aquilo. Então, eles já estavam sofrendo muito, porque ele ia embutindo isso sutilmente na cabeça dos meninos, que ele ia partir. Uhum. Entendi. Qual é a imagem que você tem dos seus filhos? A mais perfeita possível. Personalidade deles, como eles eram para você? A mãe nunca vai apontar defeito, né? Meus filhos sempre foram maravilhosos, maravilhosos. Além dos dois, muito inteligentes, muito, muito justos. O Marcelo é um senso de justiça, assim, uma coisa inigualável. Ele é um menino muito justo, muito honesto.
Que são crianças maravilhosas, nunca tive problema. A gente não tem memória de desgaste de saúde, de doença, essas coisas. Foram 12 anos de muita felicidade, de muita alegria. Muito obedientes, então, só coisa positiva. Entendi. Na época do ocorrido, após resolver, né, as burocracias de enterro, etc., como é que foi a sua vida a partir daquele momento? Como é que você fez para buscar forças? Onde você buscou, né, força para recomeçar? Tá. Assim, primeiro, nas primeiras semanas, eu tinha em mim um sentimento de revolta muito grande por não entender o motivo do homem fazer isso com uma mulher. Né? O nível de escassez emocional, né? De falta de amor próprio, de você colocar a vida, o amor que você sente por uma pessoa, que não é amor, isso é doença, é uma relação de posse. Você colocar esse sentimento acima do amor que você tem por um filho. Por isso que hoje eu falo para mim de forma não tem nenhuma capacidade profissional para falar, que eu não sou psicóloga nem nada, mas hoje eu me enxergo o Paulo como um psicopata mesmo, porque ele, na verdade, no fundo, ele nunca amou nem a mim nem as crianças. Ele realmente, para mim, sempre foi um psicopata. Então, no começo, na primeira semana, eu precisava muito ressignificar isso dentro de mim, porque eu não poderia viver amargurando esse sentimento por ele. Então, logo de pronto, eu comecei a trabalhar, primeiro na hipótese que eu achava que ele estava depressivo, que ele fez o que fez, tomado por uma depressão muito grande, não tinha nem lucidez, nem clareza das atitudes que ele tomava. Mas depois também coisa que eu descartei com relação à minha linha da psicopatia, né? Porque, teoricamente, o psicopata ele não tem depressão. Ele era muito dissimulado, então ele simulou muita coisa, inclusive essa depressão. Então, logo eu ressignifiquei isso com relação à doença. Então, eu falava, ele de consciência, na plena capacidade dele, ele não faria o que fez. E, a partir do momento que eu consegui ressignificar isso, esse fato, tirando a culpa dele e me vinculando a isso, para mim foi muito mais fácil seguir adiante, porque eu me apeguei a todos os sentimentos positivos que eu tinha em relação às crianças. E o meu casamento. Eu digo que eu fui a melhor mãe que eu poderia ter sido por 12 anos e fui a melhor esposa que eu poderia ter sido por 20 anos. Então, não ter remorsos de coisa que eu poderia ter feito e não fiz é algo que me deu muita força para seguir adiante. Muita força mesmo. Porque eu acho que não tem sentimento pior de quando você perde alguém, de remoer o remorso. O remorso traz um sentimento de culpa muito grande. Então, eu usei tudo o que eu tinha para ressignificar o Paulo, para não alimentar ódio, raiva, rancor, nenhum sentimento ruim em relação a ele, e não alimentei. Não tenho nenhum sentimento ruim em relação a ele. E, em relação às crianças, eu me apego hoje a tudo que a gente viveu. A gente viveu por 12 anos de forma muito feliz, muito completa. Eu sempre me entreguei muito à maternidade. Eu nunca deleguei a maternidade para ninguém. Então, eu fui 12 anos, eu fui mãe de verdade. Ao longo da sua carreira policial, naquela época você era titular, né, da DEAN de Cametá, você já tinha se deparado com algum caso parecido? Não. Que geralmente a gente tem a violência do homem contra a mulher, né, de forma direta. E eu sofri a violência que a gente chama de violência vicária, né, que é do homem que atinge especificamente o filho, mas que o objetivo é fazer com que a mulher sofra. E eu nunca tinha tido contato com esse tipo de violência. Uhum. A partir desse episódio que ocorreu com você, isso refletiu assim na sua profissão, muito. Na sua forma de atuar? O que mudou? O que foi muito diferente? Está sendo diferente? Muito. Eu tenho muito mais empatia agora para ouvir um relato de violência, porque eu, na posição de delegada, antes do que aconteceu, eu ouvia algumas coisas, eu pensava comigo, né, dá até vontade de falar, mas eu falava assim, tipo, como, né, que pode, como que você se sujeita a isso, por que você está nisso, por que você já não saiu disso? E hoje eu olho com muito mais empatia, porque para quem está de fora,
enxerga tudo com muito mais clareza. E quem está dentro da relação abusiva não tem a mesma visão de quem está de fora. Então, o meu olhar hoje para uma vítima de violência é com muito mais empatia, muito mais. Entendi. Muitas pessoas que passam, né, por esse tipo de situação, de perder os filhos de forma trágica, enfim, buscam recomeçar se entregando mais ao trabalho ou, de repente, a uma atividade física. Você mencionou na nossa conversa, né, nos bastidores, a questão da terapia. Como é que é a sua rotina hoje em dia e como é que você tenta, assim, não se sobrecarregar de toda aquela cena que você tem em mente? O que você busca fazer no seu dia a dia para tratar isso? Realmente, manter a mente ocupada é o segredo de você não se entregar a pensamentos negativos. Então, eu tento a todo instante, eu estou em estudo constante, eu estou estudando. Desde o que me aconteceu, eu leio muito leio muito sobre violência doméstica, sobre psicopatas, inclusive. Acabei de ler um livro recentemente da Sandra Brown, que é Mulheres que Amam Psicopatas, um livro excelente também. Então, minha rotina hoje é estudar, me aprimorar cada vez mais. Voltei agora para o inglês também recentemente, então estou sempre me ocupando em relação ao estudo. Estou na academia também frequentemente, vou para a academia, tento ir todos os dias. E aí estou agora para voltar ao trabalho, né, que acabei entrando de licença, porque logo que aconteceu o fato, eu quis voltar a trabalhar. Logo em agosto eu já estava trabalhando novamente, e aí quando chegou em novembro, que eu faço terapia desde então, eu ainda faço terapia hoje, e aí os profissionais falaram para mim, não, você está vendo que você não pode continuar trabalhando, você precisa de um tempo para você precisa se cuidar e cuidar da sua saúde mental, então vamos afastar um pouco e vamos esperar passar, porque tem muita coisa, porque aí era aniversário, veio o Natal, e era aniversário do outro, e aí foi uma confusão de emoções e sentimentos. E aí eles optaram por me afastar, eu estou afastado, devo voltar agora, desse mês para o outro. Ainda não sei ainda qual atividade específica que talvez nesse momento eu acho que não é o ideal eu voltar para a DEAN, para lidar com mulheres em situação, na verdade, vulneráveis, né? Nem mulher, nem criança, porque ainda é uma situação bem delicada. Você falou de questão de Natal, ali, essas datas comemorativas. Como é que você lida com essas... Natal, aniversário das crianças? A gente fechou agora um ano, né? Um ciclo de um ano. Sim. Completamente. Aí passou aí o aniversário do Marcelo, passou o aniversário do próprio Paulo, passou o Natal, passou o aniversário da Letícia, passou o meu aniversário, passou o Dia das Mães e passou o Dia dos Pais também, que foi para mim horrível, não sei nem te explicar porquê, eu não consegui desejar Feliz Dia dos Pais para ninguém, isso de forma completamente inconsciente, que até agora eu não processei isso. E agora fechou um ano também do fato. Então, esse primeiro ciclo, para mim, foi muito difícil. Cada data foi muito triste mesmo. Tá. Como é que você recebe apoio de amigos, colegas de trabalho e também dos seus familiares em relação a esse caso? Eu digo que, desde que eu vim para o Pará, que hoje eu acredito... Eu também estou no espiritismo, né? Então foi algo que me ajudou demais, é uma base que eu tenho de sustentação muito grande hoje para mim na minha vida, é o espiritismo. Foi uma tábua de salvação completamente na minha vida. E no espiritismo a gente entende que realmente tinha coisas determinadas para acontecer. Desde que eu vim para o Pará, hoje eu vejo que Deus colocou cuidadosamente pessoas especiais na minha vida. Pessoas que estão comigo até hoje, me ajudam nessa caminhada aí de dor. E eu tenho uma rede de apoio fantástica, eu tenho uma rede de apoio espetacular. Eu tenho pessoas na minha vida que hoje largam a própria família para vir me dar um apoio. Entende? Então, pessoas que largam a vida que ela tem para se dedicar um pouco a mim. Porque sabe que eu não posso ficar sozinha, sabe que eu preciso interagir, eu preciso não ficar pensando no que eu... Tanto que, quando aconteceu o fato, eu fiquei 35 dias rodeada de gente. 35 dias que eu não podia nem ir no banheiro ficar muito tempo. Então, todo mundo me acolheu muito bem. E pessoas que, eu acabei de conhecer, tem 2 anos que eu estou no Pará.
E a minha rede de apoio aqui é espetacular. Eu só tenho a agradecer muito, todo mundo. Tanto aqui, Belém, Cametá, Limoeiro, tem pessoas espetaculares, que Deus cuide. Não tenho dúvida de que foi Ele que providenciou para que cada um tivesse na minha vida hoje. Delegada, para finalizar, qual mensagem você deixa para famílias, mulheres especialmente, que passaram por alguma situação de vida parecida com a sua? E também para mulheres que estejam sofrendo algum tipo de violência em casa, que de repente pode culminar, né, numa tragédia. O que você deixa de alerta para essas pessoas? Então, é difícil falar do outro, né? Mas eu acho assim que todo sinal de violência ele tem que ser logo identificado o mais rápido possível. E aí que eu falo da importância de quem está de fora. Por mínimo que seja, né? Por menor que seja, porque a pessoa que está de fora, ela vê a situação de uma forma muito diferente de quem está dentro. Então, dê mais atenção para o que o parente fala, o amigo fala, a amiga fala, porque eles estão ali tendo uma outra visão da sua relação, e isso é muito importante. Algumas amigas falavam a questão que ele tinha comigo, que era de controle, e eu via aquilo não como controle, eu via aquilo como cuidado. Então, ele tem minha localização, ele tinha acesso ao meu celular, coisas assim básicas que, para mim, não me afetavam em nada. Aquilo, para mim, não era controle. Eu via aquilo como proteção, como cuidado. E ele era muito sutil, ele era muito inteligente. Então, quando a gente foi nessa questão de colocar o localizador, a localização, a compartilhar a localização, ele usou um argumento que, na época, para mim, foi muito válido. Então, ter cuidado com o que é controle, porque a gente, com esse olhar de mulher, de que está numa relação perfeita, para mim, a minha relação era maravilhosa, eu tinha um casamento perfeito. Eu tinha um homem que não era ciumento, eu tinha um homem que deixava eu fazer tudo que eu podia, que eu queria, eu ia para qualquer lugar, mas, na verdade, eu estava sendo controlada. Hoje eu falo que a vida inteira, a minha vida é como se o cara estivesse soltando pipa. Ele dá corda, mas ele que está segurando. Então, eu podia ir onde eu queria, mas ele sabia a hora que eu fui, a hora que eu voltei, para onde eu estava. Então, ter cuidado, muito cuidado com o que com essa prova de amor, que muitas vezes não é amor, isso é uma relação de posse, é um controle, na verdade, não é cuidado. E pedir ajuda nos menores sinais, principalmente a questão, as pessoas, né, têm muito preconceito com relação a procurar a delegacia de polícia, a relatar uma violência, mas a gente precisa perder esse medo, esse receio. Hoje a gente tem a DEAN virtual, inclusive, que facilita muito, né, que você não acaba tendo mais sigilo, mais privacidade, não se expõe tanto, mas é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível para tirar esse agressor aí da vida antes que isso acabe numa situação muito pior. E amor próprio acima de qualquer coisa. Eu falo que não tem remédio melhor para a violência doméstica do que o amor próprio. Então, a mulher ela tem que se amar, se cuidar, e o amor dela acima de qualquer coisa, por não permitir ser violentada, ser destratada, porque a gente é preciosa demais para Deus e para aqueles que gostam da gente. Tá ótimo. Muito obrigada, delegada. Nós entrevistamos a delegada Amanda Souza, da Polícia Civil do Pará, que contou um pouco aqui para a gente história, né, de vida que aconteceu com ela, um pouco de uma mensagem de ressignificação, de recomeço, e tudo isso, para você que nos acompanha o Grupo Liberal, estará disponível nas nossas plataformas digitais e também nos nossos jornais impressos.